Olá, tudo bem com você? Eu desejo que o seu dia seja maravilhoso, que o Senhor te abençoe muitíssimo. Hoje eu quero refletir com você sobre dependência do Senhor. Eu trouxe uma história que você já deve conhecer, é a história de Ana. Ana era a mãe de Samuel. Samuel foi o profeta escolhido por Deus para ungir o rei Davi. Essa história está em 1 Samuel, nos capítulos 1 e 2. Eu vou ler 2 versículos do capítulo 2 inicialmente para a gente começar a nossa reflexão. Capítulo 2, versículo 1. Cântico de Ana. Então orou Ana e disse: O meu coração se regozija no Senhor. A minha força está exaltada no Senhor. A minha boca se ri dos meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Agora o versículo 9. Ele guarda os pés dos seus santos, porém os perversos emudecem nas trevas da morte, porque o homem não prevalece pela força. Vamos focar nessa frase aqui, do versículo 9. Porque o homem não prevalece pela força. Ele prevalece pelo quê? Pela dependência do Senhor. Então nós vamos agora falar sobre a história de Ana e nós vamos entender que ela dependeu do Senhor. Por isso ela alcançou o êxito quanto ao desejo que ela tinha em seu coração. Capítulo 1 nos informa que Ana era esposa de Eucana, um homem da região montanhosa de Efraim. E Eucana, ele tinha 2 mulheres, Ana, que era estéril, e Penina, que tinha filhos. Todo ano eles iam a uma cidade chamada Siló, que era um grande centro religioso israelita, né? Então todo ano a família ia adorar ao Senhor e sacrificar. E todo ano, nesse momento em que eles iam lá a Siló, Penina provocava Ana. Capítulo 1, versículo 6 diz assim: A sua rival a provocava excessivamente para a irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. Então, o versículo 7 conta que Ana chorava muito, né? E não comia, ela não conseguia nem comer, de tão irritada que ela ficava. Então, Ana, ela faz uma oração, e nessa oração ela faz um voto ao Senhor. Eu vou ler para você, a partir aqui do versículo 9 do capítulo 1, que mostra o voto de Ana. Como foi o voto de Ana? Após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto, dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Então, com aquela amargura de alma, o que ela faz? Quando ela vê que, tipo assim, ela está ali muito triste, muito atribulada, ela vai lá no templo, ela vai orar ao Senhor. E aí, o versículo 12 conta que Ana se demorou. Demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli a observar-lhe. Ou seja, ela faz esse voto todo sem falar nenhuma palavra. Ela fica ali calada, né? Só os seus lábios se mexiam. E Eli passa a observar a Ana. Então,
vendo que ela, né, se havia demorado, ele vem e pergunta para ela: até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti esse vinho. Porém, Ana respondeu: não, senhor meu, eu sou a mulher atribulada de espírito. Não bebi nem vinho nem bebida forte. Porém, venho derramando a minha alma perante o Senhor. Então ela fala, né, que é pelo excesso da sua aflição que ela tem falado, que ela estava ali falando até aquele momento com o Senhor. O que isso mostra para nós? Essa demora mostra que Ana estava contemplando o Senhor. Ela estava realmente ali no lugar secreto, totalmente entregue ao Senhor. Ela não estava se importando com o que estava em sua volta. Ela estava fazendo uma oração sincera. E essa deve ser a nossa postura diante do Senhor. Nós devemos aprender a, quando nos achegar ao Senhor para orar, nos desligar de todo o entorno, nos desligar das preocupações. Sabe? Aqui a gente vê que ela pediu ao Senhor o que ela queria. Ela pediu exatamente o que ela queria: um filho varão. Mas antes dela pedir, ela se entregou. Ela entregou seu coração. Ela se colocou na dependência do Senhor. E quando nós fazemos isso, nós nos colocamos na dependência do Senhor, nós conseguimos perceber quem realmente é o Senhor. E aí a nossa fé, ela aumenta, ela consegue acessar aquilo que a gente quer. Porque se a gente chegar para orar e a gente não está conectado realmente com Deus, a gente nem vai crer naquilo que a gente está pedindo, né? E o Senhor, ele olha a nossa fé, né? Então, no final, ele responde para ela. Tá falando no capítulo 1, versículo 17. Vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela: ache a tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi, seu caminho, e comeu, e o seu semblante já não era triste. Aqui mostra também algo que a oração faz em nossas vidas. A oração nos tira de nós o peso. A oração tira de nós a aflição. Quando é que fala que Ana, o semblante de Ana já não era triste, me fez lembrar do que Davi fala no Salmos 34, versículo 5. Contemplai-o e sereis iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Tem algumas traduções que falam: e o vosso rosto jamais será confundido. Porque aqui diz que quando nós contemplamos o Senhor, nós passamos a refletir o brilho de Deus. Então aqui, o Senhor já havia enchido a vida de Ana do brilho dele. Ele já tinha tirado toda aquela amargura de alma. Então, a partir daqui, né, Ana volta para sua casa e aí o Senhor se lembra dela. A palavra diz que lembrou-se dela ao Senhor e ela concebeu e ficou grávida de Samuel. E aí ela cumpriu o seu voto. Quando ela desmama Samuel, ela vai ao templo, volta lá e devolve o menino a Eli e diz a Eli: ah, meu Senhor, tão certo como vives, eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo, orando ao Senhor. Por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a petição que eu lhe fizera, pelo que também o trago como devolvido ao Senhor, por todos os dias que viver, pois do Senhor o pedi, e eles adoraram ali o Senhor. E aí é nesse momento que ela entoa esse cântico aqui, onde ela fala que o homem não prevalece pela força. E no versículo 1, no versículo 9, ela fala que o homem não prevalece pela força. E no versículo 1, ela diz que ela se alegra na salvação. Quando nós buscamos o Senhor, nós o contemplamos, nós passamos a ver não apenas aquilo que o Senhor pode fazer por nós, mas nós passamos a ver
o que Ele é de verdade. Então, que essa história de Ana possa te ensinar, quando você for orar, antes de pedir, aprender a contemplar o Senhor. Depois você pede e no final você agradece, sabe? Ainda que você não tenha recebido, agradeça ao Senhor. Espero que essa história tenha te edificado. Se você gostou desse vídeo, curte, compartilha, comenta e se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Que Deus te abençoe. Até nossa próxima reflexão. Fique com Deus.